Oi galera, eu sou a Paola do Livros e Fuxicos e no vídeo de hoje eu vou compartilhar com vocês algumas dicas perfeitas para você sair da sua zona de conforto. No vídeo de hoje nós vamos começar um quadro novo aqui no canal, que é o quadro de Top 5 melhores livros. E para iniciar com o pé direito, eu vou fazer uma lista com 5 livros maravilhosos, todos 5 estrelas, favoritos e que são de gêneros literários muito diferentes, ou estilos, ou temáticas trabalhadas completamente inusitadas do que a gente está acostumado a ver aqui no Livros e Fuxicos. A ideia é te ajudar a sair da sua zona de conforto, mas também te desafiar a ler livros diferentes e que vão sim mexer com as suas emoções, mexer com o seu coração, o que podem ser o quê? Leituras favoritadas. Final do ano tá aí, nada melhor do que ler livros muito bons pra terminar o ano com novos livros favoritos. E já vou deixar aqui um pedido. A ideia do top 5 é sempre trazer temáticas rápidas e muito diretas, com dicas assim fáceis de vocês encontrarem, até porque sei que tem muita gente que tem preguiça de pesquisar os livros aí, né, nos vídeos do Livros e Fuxicos. Então a ideia é trazer as respostas às dúvidas, os pedidos de vocês. Então lembra de deixar nos comentários outros temas que vocês gostariam de ver aqui nesse quadro novo do canal. Vou começar com uma leitura que eu fiz recentemente, que tem resenha aqui no canal. Foi sem dúvida uma das melhores leituras do ano, que foi um livro que entrou pra minha lista de favoritos não só de 2021, mas também da vida, que é O Retrato de Dorian Gray. Esse livro é considerado por alguns como um terror, mas na realidade é um livro de realidade fantástica que vai trazer aqui a era vitoriana através do retrato do Dorian Gray. O nosso protagonista, no começo do livro, ele é um jovem que ainda não completou a maioridade, ainda não tem 21 anos, e ele é descrito como ingênuo, como belo, como de coração puro e de bochechas rosadas. Mas essa pureza e essa ingenuidade vai ser modificada ao longo do livro, porque ele vai ser influenciado tanto por companhias quanto também por um livro que vai ali fazer com que ele se desperte para outros prazeres, outros desejos. Existe uma temática social muito bacana que o autor trabalha aqui, mas eu acho que deixa o livro muito rico. Então, se você ler boas edições, como a edição maravilhosa que eu li da Darkside, você vai conseguir entender o livro além da história. Então, todos os temas ali que estão na entrelinhas do que o autor quis criticar, quis apontar, o que é de fato maravilhoso. É um livro muito rico culturalmente, mas a grande, né, sacada é que é esse retrato, que o Dorian Gray vai posar para uma pintura. Depois, quando ele vê essa pintura, uma pintura tão bela, ele vai dar uma surtada e vai falar assim: nossa, por que não um retrato envelhecer e eu continuar sempre belo, jovem, maravilhoso a minha vida inteira? E é isso que vai acontecer, essa magia com um retrato que vai ficar cada vez mais velho, mais feio. E é muito bacana aqui porque não é só a idade, mas todas as marcas do tempo e das escolhas que o Dorian fizer. É como se a gente carregasse no nosso rosto as linhas, as marcas das escolhas que nós fazemos. Escolhas ruins geram marcas ainda mais fortes. E essas marcas vão todas pro retrato do Dorian Gray, enquanto ele segue o quê? Com a cara de menino. E é muito bacana como o autor brinca com isso. O final, gente, eu fiquei assim, meu Deus, sério, que livraço. As temáticas, a história, a condução da história, o próprio personagem do Dorian Gray e a parte social riquíssima desse livro. 5 estrelas, favorito. Quero cada vez mais livros assim. Leiam. É desafiador, é pra sair da sua zona de conforto e apesar de ser um clássico, a narrativa é muito rápida. De novo, se você escolhe boas traduções, como essa que eu li da Darkside. Então assim, escolha uma tradução boa, uma edição maravilhosa e se jogue. E lembre que existem traduções de O Retrato de Dorian Gray que foram censuradas, que censuraram a história original. Então busquem por traduções que tem a história original pra gente respeitar de fato todas as temáticas que o autor quis abordar aqui. Fahrenheit 451 é uma ficção científica e vai trazer um mundo aqui onde os livros foram proibidos. Você ler, você ter livros, você falar de livros é extremamente proibido nessa sociedade. Uma sociedade que é controlada por os telões. Isso mesmo, olha uma crítica social aqui. É uma sociedade também pós-guerra, então a gente vai ver aqui uma estrutura social tentando se reerguer e também vivendo de forma padronizada. Até que o nosso protagonista, que é um bombeiro, e ele é um bombeiro porque ele é responsável por
atear fogo nos livros. Sim, essa profissão existe em Fahrenheit 451. E aí ele está indo ao trabalho e vai conversar com uma garota que vai fazer com que ele se questione sobre a sua vida padronizada. Todos os dias ele faz a mesma coisa. E aí essa garota vai começar a perguntar: ah, você já reparou como o céu tá azul hoje? Ah, você já reparou no som desses animais? Qual foi a última vez que você perguntou pra sua mulher como ela estava se sentindo? Ah, e como você de fato se apaixonou pela sua esposa? Essa garota vai fazer tantas perguntas que fogem do padrão robótico da vida desse personagem que ele vai começar a falar: ei, tem alguma coisa errada com a garota. E aí de repente ele vai perceber que é com ele e com a sociedade. E esse bombeiro de livros vai quebrar as estruturas. E sério, é um livro incrível. É uma ficção científica com cara de distopia, tem uma crítica social muito forte e tem início, meio e fim de uma maneira incrível. Não é aquela distopia que fica aberto o final, sabe? É tudo tão fechadinho que aí você só quer ler cada vez mais. E pra quem ama livros, as críticas que o autor traz aqui sobre censura literária, sobre censurar os livros e sobre o poder que os livros têm pra transformar a nossa mente é maravilhoso. Uma leitura, assim, também uma das minhas melhores leituras do ano e da minha vida. Eu quero ler cada vez mais ficção científica. Então, 5 estrelas, assim, garantidinho. Se você quer uma resenha mais completa desse livro, eu fiz uma resenha dele lá no Instagram do Livros e Fuxicos, no IGTV. Vamos deixar o link aqui na descrição pra vocês, então vai lá ver. E sim, eu produzo conteúdo em todas as redes sociais, porque eu adoro falar de livros em tudo quanto é canto. Heartstopper é uma das leituras que eu tenho mais falado aqui no Livros e Fuxicos, porque foi, assim, uma leitura que me impactou muito, gente. É um HQ perfeito pra você sair de uma ressaca literária ou pra você que gosta de romances fofos. E ainda assim, apesar de toda a fofurice que emana dessa HQ, ele é um livro que tem temáticas muito importantes. A gente vai ver aqui 2 personagens que eles vão acabar juntos em uma aula e isso vai fazer com que eles se aproximem, só que eles são muito diferentes, né? Um dos protagonistas, ele passou por maus bocados na escola, sofreu muito bullying ao se assumir gay. O outro personagem, ele é extremamente popular e ele convive numa rodinha de amigos, bem aquela coisa garotas malvadas, sabe? Extremamente popular, que não olha pro outro, que gosta de fazer brincadeiras maldosas, que comete bullying com muitas pessoas, mas ele não é assim. E ele vai quebrar essa bolha ao conviver com o nosso outro protagonista. E a amizade entre eles, a relação entre eles é muito bem construída, é super gostoso. E a partir do momento que a gente percebe que eles estão se apaixonando, cara, você sente o frio na barriga através da relação deles. É muito fofo, muito gostoso. Os personagens são bem novinhos, um tem 16, outro tem 14, então é um livro jovem, mas muito potente, porque assim, faz você terminar a leitura sorrindo. Eu recomendo você ler já os 2 exemplares seguidos, porque o final tem spoiler do volume seguinte. E, enfim, a autora já falou que são 4 histórias, eu não vejo a hora de ver as próximas aqui no Brasil, porque eu estou completamente apaixonada por esse trabalho, sério. Perfeito, incrível, favoritaço. E pra quem fica naquela coisa, ai, mas HQ é livro sim. E ler uma ótima HQ é uma forma também de você sair aí da sua zona de conforto, ler algo diferente e descobrir que literatura é muito mais do que simplesmente o livro impresso em formato tradicional. Torto Arado é um livro de ficção fantástica que se passa aqui no Brasil e que vai trazer a história de 2 irmãs. É um livro extremamente potente sobre cultura, sobre religiões de matriz africana, sobre também o preconceito que rege a nossa sociedade, sobre o racismo estrutural e sobre um momento histórico muito forte aqui no Brasil de compra de terras, de tirar o povo que trabalha na terra por causa do dinheiro, de um lugar onde eles nasceram, onde eles cresceram. É um livro muito, muito rico em cultura, em relações familiares, relações aqui entre essas 2 irmãs que são tão diferentes ao mesmo tempo tão parecidas, e também um livro que tem uma riqueza fantástica e mística, que quando você termina a leitura tudo faz sentido. Eu acho que assim, não tem muito o que falar sobre Torto Arado, foi um dos melhores livros do ano passado, ganhou o prêmio Jabuti, vive na lista de mais vendidos. Eu acho que é uma leitura que você simplesmente precisa fazer. É difícil de colocar em palavras todas as relações que o autor quis criar aqui, mas pra vocês entenderem, é um livro que tem uma linha do tempo muito grande. A gente vai acompanhar essas irmãs muito novas e aí vamos, né, ver o desenrolar da vida adulta delas, todos os desafios que elas vão passar, os momentos que elas estão juntas, quando elas se separam. Tem vários desafios familiares aqui. Enfim, gente, é um livro incrível e rico. Ele é mais denso em alguns momentos, em outros ele é extremamente fluido de ser lido, é desafiador porque tira a gente da zona de conforto. É diferente de tudo que eu já li, mas foi uma leitura extremamente impactante. Eu fiquei muito ansiosa pra ler outros livros do autor depois de Torto Arado. É 5 estrelas certo, assim, mas é de fato bem diferente. Vale a pena você se arriscar nessa leitura e tentar entender os motivos dela ser considerada um livro que vai virar um dos possíveis clássicos brasileiros daqui a
algumas décadas. E Guia de Mecânica Celeste para Damas é um livro que, assim, gente, me tirou da zona de conforto, mas que principalmente mostrou pra mim a potência dos novos romances de época que estão sendo publicados aqui no Brasil. Eu vivo falando pra vocês que esse ano eu tive um grande choque de não estar mais gostando de romances de época, porque tudo que eu lia me parecia extremamente igual. Mas o ponto, gente, é que você como leitor, é sua responsabilidade procurar coisas diferentes, buscar por autores diferentes, por temáticas diferentes dentro dos seus gêneros literários favoritos. Então eu, como um amante de romance de época, não me eximo da culpa de estar sempre lendo as mesmas autoras, os mesmos plots, procurando as mesmas coisas. Então eu precisei olhar para minha estante e para as minhas leituras e rever o que eu estava consumindo dentro dos romances de época. Eu estava consumindo sempre as mesmas coisas. E Guia de Mecânica Celeste foi assim, sabe? Me ajudou muito a entender esse desejo de procurar por livros diferentes, e eu amei esse romance de época. Se você tem aquela ideia de que o romance de época é mais do mesmo, se você tem aquela ideia que romance de época é tudo igual, é extremamente clichê, não fala sobre feminismo, sobre força feminina, sobre o papel da mulher, que a mulher desempenhou naquela sociedade e que foi, de fato, minimizada pelos homens que escrevem a história, porque sim, existiram muitas mulheres que revolucionaram matemática, ciência, escrita, literatura como um todo, mas elas foram minimizadas, porque os homens que contam as histórias. Enfim, você precisa ler esse livro para entender tudo que a autora quis trazer aqui. Respaldo social verdadeiro, né, histórico que ela trouxe para essa trama, que é de época, que é um romance. É um romance entre duas mulheres que sofreram grandes decepções. Uma delas está viúva e ela teve que... Ela nunca se sentiu de fato amada e completa. O casamento dela foi muito triste em determinados momentos. Tem cenas, gente, que ela tem medo, que ela relembra assim, quando o marido aumentava a voz e quando ele ficava nervoso, ela se retrai porque ela volta naquelas cenas. Ela viveu um relacionamento abusivo muito forte que machucou ela de várias formas. Temos uma outra jovem que acabou de perder o pai e aí ela precisa, né, mostrar pra sociedade científica da época que ela, quando o pai já tava ali, nos últimos anos de vida, ela que tinha assumido o trabalho dele, ela que tava fazendo os cálculos, né, matemáticos, ela que tava guiando toda a pesquisa do pai, ela como uma mulher precisa se provar para vários homens. Ela é capaz de saber os paranauê das coisas que eles não sabem. Enfim, gente, é muito bacana, é um livro extremamente rico, super divertido, um romance muito fofo, mas a temática do que a autora aborda aqui é extremamente surpreendente. Se você gosta de romance de época, mas acha, que todos são iguais, leia essa história que eu tenho certeza que você vai se surpreender. E é isso, essas foram as minhas 5 dicas pra você sair da sua zona de conforto, pra você ler coisas diferentes. É algo que eu tenho feito nesse último semestre de 2021 e eu tenho gostado muito de me desafiar e de ver o resultado, assim, sabe, de quanto eu tô crescendo através dessas leituras. E não necessariamente de outros gêneros, gente. Dentro dos nossos gêneros confortáveis, do romance de época, a gente também pode conseguir encontrar coisas muito incríveis e surpreendentes. Espero muito que vocês tenham gostado desse quadro novo, que sejam dicas proveitosas pra vocês e que vocês deixem o curtir nesse vídeo, tá? Porque a gente tá aqui sempre quebrando a cabeça pra trazer conteúdo novo, pra trazer produções novas, quadros diferentes pra vocês. Então lembra de deixar seu curtir, seu comentário, porque isso ajuda a gente a entender que vocês estão gostando cada vez mais do nosso conteúdo. Beleza? Então é isso, a gente se encontra no próximo vídeo ou nas redes sociais do Livros e Fuxico. Vai lá me seguir no Instagram, no TikTok, que a gente sempre tá produzindo conteúdo por lá. Um super beijo e até mais. Tchau! Boy, can't you talk to me? It's what I want the most in my life. They say you're out of my league, but I don't give a damn. No, deep down I know you want it. You wanna take a leap and jump in. You wanna fall in love.